Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é Herisson Cavalcante, o vosso gerativista favorito, e este é o nosso terceiro vídeo da playlist sobre teoria temática. Nos vídeos anteriores nós vimos o conceito de modularidade da mente, modularidade da linguagem, nós vimos o conceito de léxico mental e a ideia de que certas propriedades do vocabulário têm reflexos na sintaxe, e que isso se manifesta através da distinção entre predicadores e argumentos, com a ideia de que o predicador é algo que seleciona outros elementos, de modo que, no léxico mental, cada palavra que é um predicador tem marcada nela, intrinsecamente, a informação com relação àquilo que nós chamamos de grade argumental ou grade temática. E o que é essa grade argumental? O que é essa grade temática? É a informação sobre qual é a quantidade de argumentos que o predicador pede. Esse predicador pede 1, 2 ou 3 argumentos. Qual é a categoria sintática de cada um desses argumentos e qual o tipo semântico de cada um desses argumentos. Aquilo que nós vimos que corresponde a C, seleção, seleção categorial, e S, seleção, seleção semântica. Nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de grades argumentais de alguns verbos e vamos falar também dos tipos semânticos relacionando com o conceito de papéis temáticos. Então, por exemplo, para o verbo dormir, em uma sentença, por exemplo, como Maria dormiu, no léxico mental, nós teríamos a grade argumental desse verbo marcada da seguinte maneira. Primeiro, a informação da categoria dessa palavra em si. Essa palavra dormir é um núcleo, é uma palavra com os traços mais V e menos N, ou seja, mais verbo e menos nome. É uma categoria verbal. Com relação ao número de argumentos que dormir pede, o que nós teríamos é uma posição, uma lacuna na grade argumental desse verbo, que corresponde que esse verbo tem um argumento. É um predicador de um lugar. Com relação a C seleção, a seleção categorial, vai estar marcado no léxico que este verbo pede que esse argumento seja um DP, um determinate phrase, um sintagma nominal dominado por um sintagma determinante. E também para este verbo está marcada no léxico a informação da S seleção, seleção semântica, que diz que este DP vai receber uma interpretação de agente. Logo, esse DP tem que ser compatível com essa interpretação de ser um agente. Para um verbo como beijar, por exemplo, nós temos uma situação diversa. A princípio, com relação à categoria, nós vamos ter a mesma informação. É um elemento da categoria mais verbo menos nome, o que corresponde a uma categoria verbal. Com relação ao número de argumentos, nós temos agora a informação de que há duas lacunas para esse verbo, ou seja, esse verbo vai ter 2 lugares a serem preenchidos por argumentos, ou seja, ele está pedindo 2 argumentos. E com relação à seleção categorial, a C seleção, nós temos marcado no léxico que os 2 argumentos têm que ser nominais, têm que ser DPs. Por fim, com relação a S seleção, a seleção semântica, nós vamos ter a interpretação marcada no léxico de que um dos argumentos vai receber a interpretação de agente e outro argumento vai receber a interpretação de paciente, que é exatamente o que nós temos como Maria beijou João, por exemplo, em que Maria é agente e João é paciente. Com relação a um verbo como enviar, como em Maria enviou uma carta para o irmão, nós vamos ter que enviar é uma palavra da categoria mais V menos N, ou seja, é uma categoria verbal. Com relação ao número de argumentos, nós agora temos 3 posições vazias, 3 lacunas a serem preenchidas por argumentos. E nós temos a informação de que, com relação à categoria, esses argumentos têm que ser necessariamente 2 DPs e 1 PP. Com relação a S seleção, a seleção semântica, esses argumentos têm que ser compatíveis com a interpretação de agente, de tema e de alvo, entendido alvo como o ponto final de um movimento ou de uma transferência. Logo,
os argumentos têm que ser elementos que são semanticamente compatíveis com essa interpretação, com a interpretação de agente, de tema e de alvo. Uma questão importante é que a inversão da ordem dos argumentos não é necessariamente uma propriedade de grade argumental. Por exemplo, para um verbo bitransitivo como enviar, nós podemos ter uma inversão entre a posição do objeto direto e o objeto indireto. Nós podemos ter Maria enviou para o irmão uma carta. Nós não precisamos assumir necessariamente que isso significa duas grades argumentais diferentes. Nós podemos manter que a seleção categorial é DP, DP e PP e considerar que essa inversão aí é uma inversão derivada a partir desta configuração com algum processo sintático mudando a posição do PP para uma posição em que ele vai ficar antes do segundo argumento. Mas isso não significa uma grade argumental diferente. A grade argumental continua a mesma. Uma outra coisa que nós podemos observar também é o fato de que há, para muitos predicadores, alguma opcionalidade com relação à categoria do argumento. Então, por exemplo, em 4, Maria disse a verdade para a polícia, nós temos enviar como uma palavra da categoria mais V menos N, uma categoria verbal. Nós temos 3 lacunas com relação a um número de argumentos. E nós temos uma seleção categorial que diz que o primeiro argumento é um DP, o segundo é um DP e o terceiro é um PP. Sendo que, com relação à semântica, esses argumentos têm que ter interpretação de agente, de tema e de alvo. Porém, com relação ao verbo dizer, no lugar deste segundo argumento, que é um DP, nós podemos colocar uma sentença inteira. Então, ao invés de Maria disse a verdade, nós podemos ter Maria disse que tal coisa aconteceu para a polícia. E aqui pode até haver uma inversão. Maria disse para a polícia que tal coisa aconteceu, que João roubou o banco, por exemplo, em que este objeto direto é substituído por uma sentença, por um CP. O que significa que, para o segundo argumento, que nem sempre vai sintaticamente acontecer na segunda posição, pode haver uma inversão aí da ordem na sintaxe posteriormente, mas esse segundo argumento pode ser um DP ou pode ser um CP. Então, existem várias situações em que um DP, como argumento, pode ser substituído por um CP. Nem sempre isso pode acontecer, não é qualquer verbo que aceita isso, mas significa que já está prevista na grade temática desses verbos que um argumento pode ser de uma categoria X ou de uma categoria Y. O que não vai estar previsto na grade argumental do verbo é que qualquer categoria é aceitável. Não. Existe uma seleção categorial que determina que algumas categorias podem ocupar uma determinada posição, às vezes apenas uma categoria, ou não podem ocupar. Dito isso, quando mostramos a S-seleção, a seleção semântica, nós apontamos questões como, olha, o argumento tem que receber uma interpretação de agente, paciente, tema, alvo. Essas interpretações semânticas que um predicador atribui ao seu argumento são chamadas de papéis temáticos, que correspondem às funções semânticas que são desempenhadas pelos DPs, pelos argumentos, de acordo com aquilo que o predicador define. Nós não vamos fazer aqui uma exposição profunda sobre os papéis temáticos. Existe uma playlist específica sobre os papéis temáticos, mas vamos dar alguns exemplos de possíveis papéis temáticos nas línguas. Por exemplo, um papel temático muito recorrentemente citado pelos linguistas é o papel temático de agente, que é um ser animado que desencadeia uma ação. E o de paciente, que é um ser que é afetado por uma ação. Então, por exemplo, numa sentença como João assou um bolo, para o evento de assar, João vai ser interpretado como agente, aquele ser que realiza ou desencadeia a ação, e o bolo vai ser interpretado como paciente, no sentido de que ele é o ser que é realmente afetado e modificado pela ação.
Outros papéis temáticos são, por exemplo, o papel temático de experienciador, que é um ser animado que experiencia um estado psicológico. E o de objeto estativo, que corresponde a um ser que é um foco de atenção de um evento, mas não é necessariamente afetado, porque não houve uma ação que modificasse, que afetasse esse elemento. Então, por exemplo, em João pensou em Maria. Com relação a pensar, João não está necessariamente praticando uma ação, mas está experimentando um estado psicológico. Assim também como João ama Maria, ou João gosta de Maria, João é um experienciador de um estado psicológico, ao passo que Maria não é um experienciador de um estado psicológico, mas também não é um paciente. Ela não foi afetada pelo pensar, pelo amar ou pelo gostar. Ela é apenas o foco da atenção de um experienciador. Então, nós podemos distinguir isso aí como um papel temático de um objeto estativo, como foco de atenção, alguma coisa nesse sentido. Outros papéis temáticos muito citados na literatura são, por exemplo, o de causador, que corresponde a um ser inanimado que desencadeia uma ação. Então, causador é uma espécie de versão inanimada do agente. Se você quiser saber por que é que nós precisamos distinguir entre agente e causador, dê uma olhada na playlist específica sobre papéis temáticos. No primeiro vídeo, nós discutimos essa questão, trazemos alguns dados com relação a isso. Então, uma sentença como o calor derreteu o gelo, o ato, a ação de derreter o gelo, tem o calor não como um agente, mas como uma causa. Um outro papel temático é o de locativo, que corresponde ao local em que o evento ocorre. Em João dormiu no sofá. O sofá recebe a interpretação de locativo, mas notem, não é dormiu que dá ao sofá a interpretação de locativo. É a preposição em que dá essa ideia. Então, o sofá é um argumento da preposição em, e é a preposição em que atribui ao sofá a interpretação locativa. Mais dois papéis temáticos são, por exemplo, de fonte ou de origem, que marca justamente o ponto de origem de um movimento ou de uma transferência, e o papel temático de alvo ou meta, que indica o ponto final de um movimento ou de uma transferência. Então, por exemplo, quando nós temos João correu de Ondina até Itapuã, Ondina marca a fonte do movimento, a origem do movimento, e é a preposição de que atribui essa função semântica. E Itapuã corresponde ao alvo, ao ponto final do movimento, e é a preposição até que atribui esse papel temático, essa interpretação. Da mesma maneira, em João levou o carro da oficina até a garagem, o DP a oficina, interpretado como fonte, origem do movimento, e é a preposição de que atribui essa interpretação, e o DP a garagem tem a interpretação de alvo ou meta do movimento, e é a preposição até que atribui essa interpretação, esse papel temático. Mais um papel temático, ou de beneficiário ou benefactivo, que é uma entidade ou um ser beneficiado ou prejudicado por um evento. Então, em João fez esse bolo por Maria, no sentido de no lugar de Maria, ou para Maria, no sentido de em favor de Maria, Maria recebe a interpretação de beneficiário ou benefactivo e é a preposição por ou para que dá essa interpretação. Da mesma maneira, em João carregou a mala pela mãe ou para a mãe, no sentido de em favor da mãe, nós temos mãe ou a mãe como benefactivo e é a preposição ou para ou por que atribui essa interpretação semântica. Então, o processo de atribuição dos papéis temáticos está intimamente ligado à seleção dos argumentos e está ligado também à gramaticalidade ou à agramaticalidade das sentenças. E a nossa teoria temática, ou teoria teta, é justamente o módulo da gramática que lida com o papel do léxico na derivação sintática, logo lida com a atribuição do papel temático e que vai definir quais são as questões que são importantes com relação à gramática mental, à faculdade da linguagem, relacionados à atribuição dos papéis temáticos. Sendo que uma observação importante é a teoria
temática não precisa e não está interessada em necessariamente descobrir quais são todos os papéis temáticos das línguas de modo muito preciso. Nós não estamos interessados na teoria temática em achar a lista exata de quais são os papéis temáticos. Então pode haver divergência de qual é o nome que se dá para um papel temático ou outro, mas isso não é importante, porque a informação básica é algum predicador atribuiu alguma interpretação semântica a esse argumento. Isso é que vai ser importante para a gramática, para a construção da sentença. A teoria temática, então, vai procurar responder algumas questões importantes relacionadas a essa atribuição dos papéis temáticos, que são as seguintes. Quais são os elementos capazes de atribuir papel temático? Notem aí que a letra grega θ é usada nesse sentido de temático. Quais são os elementos capazes de receber papel temático, papel θ? Qual é o nível sintático em que se dá a atribuição e o recebimento de papel θ, ou papel temático? Quais são as posições em que ocorre a atribuição e o recebimento de papel temático? E qual é o princípio que regula a atribuição de papel temático? São 5 perguntas fundamentais que a teoria temática busca responder e, respondendo a essas questões, explicitar o funcionamento do léxico e da semântica na construção sintática. Essas perguntas nós vamos responder no próximo vídeo. Neste vídeo nós ficamos por aqui. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.